Você já ouviu falar de um cometa que emite ondas de rádio? Pois é, o 3I Atlas, o mesmo objeto interestelar que seguimos aqui nas últimas semanas, acaba de surpreender novamente os astrônomos. Desta vez, com algo que poucos esperavam, um sinal vindo diretamente do espaço, captado por radiotelescópios na Terra. Mas o que exatamente foi detectado? É um som, uma frequência, um código? Ou apenas mais um comportamento natural desse viajante interestelar? Antes de te contar tudo, se você gosta de ciência, mistérios do universo e quer acompanhar comigo cada novo passo dessa história, se inscreva aqui no canal e ative as notificações. A cada vídeo nós vamos um pouco mais fundo no desconhecido. E se você ainda não viu o episódio anterior, Dois Cometas, Nenhuma Cauda, o mistério do 3I Atlas e do Borisov 2025, o card está aparecendo aí em cima. Nele, a gente falou sobre o estranho comportamento do 3I Atlas, que parecia sem cauda. Mas agora, algo ainda mais intrigante está acontecendo. Tudo começou na madrugada de 24 de outubro de 2025. Enquanto boa parte do planeta dormia, um dos mais sensíveis radiotelescópios da Terra, o MEERKAT, na África do Sul, estava apontado para o céu, varrendo as profundezas do cosmos, em busca de sinais de rádio naturais. E então, eles encontraram algo. Um sinal de absorção extremamente sutil, mas inconfundível. Frequências entre 1665 e 1667 MHz, típicas das moléculas de hidroxila, OH, um composto formado por oxigênio e hidrogênio, fragmentos diretos da água. Mas a questão é, essas ondas estavam vindo do 3I Atlas. Por alguns instantes, o mundo científico parou. Era a primeira detecção de rádio vinda desse cometa interestelar. E o simples fato de existir hidroxila por ali, flutuando no vazio interestelar, já mudava tudo. Essas moléculas só aparecem quando o gelo se aquece e se quebra pela radiação solar. Ou seja, o 3I Atlas estava ativo, expelindo material e reagindo à luz do Sol. Um sinal claro de que, sim, ele é um cometa genuíno, e não uma rocha interestelar inerte. O MEERKAT é um dos radiotelescópios mais avançados do mundo. Ele usa 64 antenas parabólicas, cada uma com 13,5 metros de diâmetro, operando em conjunto para formar uma espécie de super-ouvido cósmico. Diferente dos telescópios ópticos, que veem o universo em luz visível, o MEERKAT escuta. Ele capta as vibrações eletromagnéticas emitidas ou absorvidas por gases e moléculas no espaço. E é aí que entra o 3I Atlas. Durante sua passagem próxima ao Sol, parte de seus gelos começou a sublimar, liberando vapor d'água. A radiação solar quebrou essas moléculas de H2O, formando radicais OH. E essas moléculas, ao interagirem com a luz e o vento solar, absorvem e reemitem ondas de rádio, como se o próprio cometa falasse através de frequências invisíveis. E foi exatamente isso que os astrônomos detectaram: as vozes químicas de um cometa interestelar. Agora, o que torna esse evento tão especial não é apenas o fato de termos ouvido um sinal vindo do espaço, mas sim o que ele revela sobre o 3I Atlas. Essas ondas mostram que há água, ou ao menos vestígios dela, no núcleo ou na coma do objeto. Isso significa que ele compartilha características químicas com os cometas do nosso próprio sistema solar. Mas há diferenças sutis e perturbadoras. Os dados de absorção indicam uma proporção anormal entre água, dióxido de carbono e níquel, algo que não se encaixa perfeitamente em nenhum modelo já conhecido. É como se o 3I Atlas fosse um cometa híbrido, vindo de um sistema estelar com uma química totalmente diferente da nossa. Além disso, ele está se movendo a quase 98 km por segundo,
rápido o suficiente para cruzar o sistema solar e desaparecer para sempre em questão de meses. E mesmo nessa velocidade, sua aceleração não é puramente gravitacional. Há algo mais empurrando ele. Talvez jatos de gás, talvez algo que ainda não compreendemos completamente. Imagine a cena. No silêncio absoluto do espaço, um corpo gelado, vindo de outro sistema estelar, passa próximo ao Sol e começa a reagir. O gelo evapora, a luz quebra moléculas. E em meio ao vácuo, surgem ondas de rádio, ecoando por bilhões de quilômetros. Essas ondas viajam até o nosso planeta e chegam aos grandes discos metálicos do Meerkat, onde são traduzidas em dados, números, gráficos. É poético e científico ao mesmo tempo. Um eco natural vindo de algo que já existia antes da Terra nascer. O primeiro a divulgar publicamente o registro foi o físico Avi Loeb, da Universidade de Harvard. O mesmo que já havia defendido a hipótese de que o Oumuamua, o primeiro objeto interestelar detectado em 2017, poderia ter uma origem artificial. Mas desta vez, Loeb foi mais contido. Ele destacou que o sinal do 3I Atlas é totalmente compatível com processos naturais, mas que ainda assim pode nos ensinar muito sobre os mundos que existem além do nosso Sol. Segundo Loeb, o 3I Atlas pode ser o elo químico entre sistemas estelares diferentes. Cada molécula observada é uma pista, uma mensagem natural sobre o lugar onde ele nasceu. E isso é o que torna essa detecção tão importante. Não se trata apenas de um sinal de rádio, mas de uma assinatura cósmica, um registro físico de outra estrela. O 3I Atlas ainda não terminou sua jornada. Após passar próximo de Marte e atingir o periélio, ele agora segue em direção ao espaço profundo, passando pelas órbitas da Terra e de Júpiter. E em março de 2026, ele se aproximará a cerca de 53 milhões de quilômetros de Júpiter. Nesse momento, a sonda Juno, da NASA, deverá usar seus sensores de rádio de baixa frequência, entre 50 e 40 MHz, para tentar captar novas emissões. Será uma oportunidade única, um radiotelescópio orbitando um planeta gigante, ouvindo um visitante interestelar. Se algo for detectado novamente, poderemos mapear a composição interna do 3I Atlas e talvez até entender como ele se formou em outro sistema solar. Mas há um detalhe curioso. Apesar da detecção ser totalmente explicável pela ciência, muitos astrônomos notaram o silêncio das grandes agências espaciais. Nem a NASA, nem a ESA, nem a CNSA da China divulgaram dados adicionais sobre o evento. As únicas informações públicas vieram de observatórios independentes e do próprio Loeb. Por que o silêncio? Talvez porque os dados ainda estejam sendo revisados. Ou talvez porque há algo que ainda não entendemos completamente sobre o comportamento desse objeto. E aqui entra o mistério que nos move. Até onde vai a fronteira entre o natural e o inexplicável? 3I Atlas é um visitante raro. Vem de longe demais para sabermos de onde, e vai embora rápido demais para compreendermos tudo. Mas em sua passagem, ele nos deixa rastros, pedaços de informação, que se traduzem em ondas, luz e curiosidade. Hoje, sabemos que ele emite sinais de rádio, mas mais do que isso, ele emite perguntas. E talvez essa seja a essência de toda descoberta astronômica. Será que há outros como ele, cruzando o espaço, carregando fragmentos de mundos que nunca veremos? E se o universo fala, será que já começamos a entender sua linguagem? O universo nunca fala em voz alta. Ele sussurra em frequências, em luz, em ecos. Cabe a nós aprender a escutar. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. E se ainda não é inscrito, se inscreva agora no canal O Universo Oculto, para juntos continuarmos explorando cada mistério que o cosmos decide nos revelar. E não esquece,
Se quiser continuar se aprofundando sobre esse objeto misterioso, assista depois o vídeo que está aparecendo no card aí na tela. Até o próximo encontro, e que os ecos do universo continuem nos guiando.